Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. Pai, te agradeço por estar de pé. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e por estar aqui nesses breves minutos para nos fortalecermos juntos. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor e Ele levará o peso dos seus problemas. Quando nós entendemos que o Pai está no controle de tudo, meus irmãos, e o único amigo fiel que nós temos é Ele, o peso dos nossos problemas não é que a responsabilidade será dele. O peso dos nossos problemas é tirado quando a gente entrega as preocupações a Ele, quando a gente recebe esta palavra de ânimo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você viver no pouco, você viver no muito. É aquele que nunca vai te negar. Ele é fiel à palavra dele vela para cumprir. Quando você diz, os sonhos de Deus são mais altos do que os meus, às vezes a sua preocupação, o seu medo, a sua frustração, ela é eliminada. Quando nós entendemos isso, entregamos a ansiedade, lançamos sobre Ele a ansiedade, lançamos sobre Ele as preocupações. E Ele disse aos ouvintes, há 1000 anos atrás, que hoje nós lemos esta palavra que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, preocupados, oprimidos, sobrecarregados. Tomai sobre vós, ele diz, o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acalmarei as suas almas. Almas são as nossas emoções que muitas vezes nós dormimos preocupados e ainda assim acordamos preocupados. Mas o nosso amigo, o nosso Pai, Ele diz, lança sobre mim, entrega isso, que eu lhe darei a fonte de água viva. Eu lhe darei frutos doces e não frutos amargos. A minha luz se manifesta em vocês. E a luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela vence o mal que nos aflige, o mal que na maioria das vezes nos deixa cansado, com vontade de desistir. Mas Ele diz, filho, ainda tem vida aí. Mesmo que esse cenário diga que é o fim, o fôlego foi lhe dado. Os olhos estão abertos. Não retroceda, não desista. A vida não é fácil, porque tudo que vem fácil, ele vai fácil. Quando está difícil, e você está ali batalhando, e a cada dia você vencendo, e quando se finda um dia você diz, Deus, obrigado por mais um dia, mesmo estando difícil, pela palavra que vela para cumprir sobre nossas vidas, tenha total certeza que você está no caminho certo. Tudo incrível. Paz é o que promovemos. Constância em se manter confiando no fiel amigo. Ele levará o peso dos nossos problemas e nunca deixará que o justo venha tropeçar e cair. Tudo isso, quando nós propagamos, falamos, recitamos, nunca deixará o justo cair. Quando ele fala isso, significa que você não vai falhar, que você é perfeito. O cair é do homem, o levantar é de Deus. É quando você entende que você não vai se permitir naquela situação difícil, uma depressão. Um erro que você está colhendo, você aprendeu e vai sair dali.
Porque nós não somos perfeitos. Pedro não era perfeito. Mateus, Lucas e os outros. Paulo. O único perfeito ali. Jesus. E mesmo assim, o mundo, naquele time, foi de contra o conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E aqui em Salmos 55, o verso é o 11 e o 12. Deixa eu olhar aqui direitinho. Olha só. O 12 e 13. Eu falei sobre o amigo, né? É verdade. Temos amigo. Mas o maior amigo de nossas vidas é aquele que te deu este fôlego. Não é que não exista amigo verdadeiro. Todos nós temos experiência com vários amigos. E quanto mais confiança nós adquirimos, mais nós nos doamos, né? Conversamos coisas íntimas, compartilhamos tudo. Isso é muito bom. Ter um amigo é bom. Mas sempre depositar confiança na essência do amigo, porque o amigo ele pode ser falho, mas ele nunca vai deixar de ser amigo. Mas, na maioria das vezes, o amigo se finge de amigo e ele não é amigo. Ele é o seu maior inimigo. Por quê? Porque no momento oportuno, o que é que ele vai fazer? Ele vai manifestar em um momento tudo aquilo que ele sempre foi. E na maioria das vezes, nós não percebemos. Quando eu comecei a recitar, lança sobre o Senhor as preocupações, os medos, é que na maioria das vezes nós conversamos com as pessoas e isso é normal. E daqui a pouco vira aquela conversa do telefone sem fio, né? Uma coisa que começa aqui, ela vai sendo distorcida por outro. Por quê? Porque você confiou em alguém. Mas, meu irmão, eu vou deixar de confiar? Não. Você não vai deixar de confiar. Eu não vou falar da minha experiência e vou dizer que eu não tenho amigo. Eu tenho amigo. Tenho. Até que me prove o contrário, eu tenho um amigo, deposito confiança na essência. E se houver um dia algo de uma decepção, né? Decepção que eu digo, decepção. São coisas da experiência humana. Mas o verdadeiro amigo, que nos ensina a falar menos e ouvir mais, que nos ensina a ser nocivos como a pomba e prudente como a serpente, ele diz: meus filhos, não deixem de amar o próximo, se possível, incondicionalmente. Mas eu sou o seu amigo verdadeiro. E lhe ensino a você no meio, viver dentro dessa experiência, aprendendo que nem todo mundo é seu amigo. Mas você vai julgar? Não, você vai saber lidar. Você vai aprender, você vai errar e vai dizer, isso aqui eu não converso mais. Você vai se fechar para o mundo? Não. Você vai sim apenas ser Ontem nós falamos sobre o quê? Sobre o sábio. Sobre a sabedoria e a constância entre a bondade. E o próprio Davi disse, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E o próprio Davi diz sobre aquelas pessoas que se dizem amigo. Todos nós temos isso no nosso ciclo, né? Olha só, Salmo 55, verso 12.
aqui ele vai falando que os traidores sejam... o título diz assim... O título diz o que aqui? Peraí, deixa eu ver rapidinho o que é que o título diz. Diz que ele suplica sobre o perseguido, né? O perseguido suplica. Creio aqui que seja Davi, né? Salmo 55. Eu não olhei o contexto geral, se foi Davi, que na maioria das vezes nem tudo dos Salmos é Davi. Tem algumas coisas que Moisés escreveu. Mas enfim, ele diz assim, no verso 12, né? Ele vai falar assim: pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado, se fosse um inimigo. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. A minha felicidade é a felicidade do outro. O brotar da inveja, do ciúme, não vem de Deus. Esta reflexão, eu estava ontem extraindo o que eu ia falar hoje com vocês, mas o interessante é que no decorrer do dia, né, a gente vai lidando com algumas coisas e a gente vai aprendendo, vai entendendo e vai compartilhando, né? Porque é a vivência, é a nossa vivência. E ontem eu vi uma parte na novela aí, da Globo, que o rapaz, ele, amigo mesmo, né? A novela mostra isso é uma realidade. Amigo que andava junto, outro viajou, ficou na casa do outro, meu amigo, e o amigo vai contando, né? Vai falando das coisas, vai se abrindo. E no momento oportuno que ele recebeu uma proposta indecente, né? Por que proposta indecente? Porque ele vai subir um cargo que o amigo tem, que ele não tem, né? E dentro de uma situação que ele tinha que trapacear o amigo. E na maioria das vezes nós passamos por isso dentro da família, no trabalho, que foi o caso da ficção, né? Da novela que eu vi, na vizinhança. Isso tudo não vai deixar de existir. O que me traz essa reflexão aqui é que nós precisamos entender que nem tudo nós devemos, significa que nós vamos ser os frios, né? Mas nem tudo nós devemos nos abrirmos para o mundo, para aquele que sempre diz coisas que nós queremos ouvir na maioria das vezes. E o perfume que ele exala não é um perfume do amigo na essência, significa que ele é perfeito. Porque o amigo é na essência. O amigo, quando recebe uma proposta daquela, ele diz: não, eu não vou passar por cima do que eu tenho com ele de amizade por um cargo. Eu vou ter o que eu tenho de direito meu e ele tem o mérito dele. Eu não vou fazer isso. Mas não. No momento ele é pego devido à necessidade e, né, o olho de querer ter o que o amigo tem. Às vezes você se abre demais e isso é seu, né? Isso é nosso. A gente se emociona e a gente vai nos deixando. E o amigo tá ali, né? Não, nós estamos juntos. Tá lindo isso aí. Na maioria das vezes não tá. Tudo que você faz, ele apoia. Isso aí é uma característica de amigo, né? De amigo. E as pessoas estão próximas de você, ou quando você erra, né? Tem esse sentido também. E aí o amigo que tá ali, você errou com aquele amigo que dizia que sempre estava junto com você. E aí você errou, não de forma como eu tô falando aqui, né? De trapacear, falhas suas mesmo, né? Não de trapacear, porque ali
ele é um falso amigo, ele é uma pessoa que sempre esteve ali e nunca foi amigo dentro da ficção, né? Que mostrou ali ontem, na novela. E aí me veio, né? Na hora eu tava extraindo, falei, não, vou falar sobre isso aqui. Aonde tá? Eu lembrei, Davi falou no Salmo, pois não era meu inimigo que perseguia ele, senão ele teria se escondido. E nós temos amigos, né? Na maioria das vezes, que não são verdadeiros. Eu vi uma história uma vez de um rapaz do meu ciclo, que ele disse, eu não vou mais lá no meu bairro. Ele falou, por que você não vai no seu bairro? Porque hoje, ele diz, né, eu venci na vida e todas as vezes que eu estava lá no bairro, quando eu saía, as pessoas diziam, se eu fosse ele, eu procurava um trabalho, porque ele não vai para lugar nenhum, não vai isso aqui, não vai isso aquilo outro. Infelizmente, isso é uma realidade da vida, mas nós não temos como saber de tudo, né? O que a gente faz? A gente vai filtrando, entendendo, porque Deus vai dando discernimento e sabedoria para que a gente saiba que o verdadeiro amigo é Ele. Significa que você não vai sorrir, não vai se alegrar, não vai se socializar com as pessoas, conversar, mas com sabedoria. Na verdade, conversar menos e ouvir mais. O que a gente tem que conversar é com aquele que nos sonda, nos conhece e nos dá o que precisamos. Tudo incrível. Reflita sobre isso. E se você já passou ou está passando por isso, não é para brigar, não é para se afastar de forma, mas é para entender que nem todo mundo é seu amigo. Tudo incrível. Até amanhã.